Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus por esta boa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Há pouco instante quem estava aqui comendo, não foi? Já estamos aqui de novo. Isso é bom demais. Essa correria é uma correria maravilhosa. E a gente em tudo dá graças ao Senhor, porque se não fosse o Senhor, nada disso seria possível, né, irmãos? Então louvamos a Deus, louvo ao Senhor mais uma vez por essa oportunidade de conhecer os irmãos, de estar com os irmãos, de desfrutar dessa comunhão tão maravilhosa. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, por favor. Lucas 18, versículo 27. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 27. E à medida que os irmãos forem encontrando, por favor, se coloquem em pé para que possamos ler numa só voz. Esse livro em sua mão e na minha mão não é qualquer livro, é a palavra de Deus, né, irmãos? Que bênção, nós temos esse privilégio de ter a palavra de Deus em nossas mãos. Lucas 18, 27, já. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Amém. Curve sua cabeça, por favor, nesse instante. E peça para Deus, querido irmão, querida irmã, falar ao seu coração, falar ao coração de todos os presentes, e que, para a glória do Senhor, o objetivo da palavra de Deus, do Senhor, por meio de sua palavra, seja alcançado também nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, te damos graças em nome de Jesus, pela bênção da preciosa salvação. Te agradecemos, ó Deus, por esse dia de conferências com nossos irmãos, podendo desfrutar dessa comunhão maravilhosa, podendo, ó Deus, render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é o nosso Deus. E pedimos nesse instante que o Senhor ainda fale nessa noite tudo quanto nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, nosso precioso Salvador, em nome de quem nós oramos. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. O tema geral da conferência é a idade da oportunidade. E aqui, nesse momento, nós falaremos sobre a oportunidade de ser salvo. A oportunidade de ser salvo. Esse verso 27 que nós acabamos de ler, ele afirma o seguinte: o que é impossível ao homem é possível a Deus. E nesse contexto, meus irmãos, em especial, o que é impossível aos homens e que é possível a Deus, que esse texto está dizendo, ele está tratando da salvação da alma. E somente Deus pode, em seu Filho Jesus Cristo, salvar o homem no sentido generalizado, homem e mulher, dos seus delitos e pecados, e é claro, lhe dar a vida eterna. Do contrário, todos ainda são inimigos de Deus. Nós louvamos a Deus, aqueles que já têm a salvação em Cristo Jesus, pelo dia que nós ouvimos a mensagem de salvação. Ao ouvir, cremos, confiamos em Jesus, recebendo como Salvador da alma. E é claro, o Senhor fez algo que nós não podíamos fazer. Irmãos, o homem não pode fazer nada de si mesmo para ser salvo. O homem e a mulher não podem. Mas Deus providenciou em Cristo Jesus a salvação que nós precisamos. Nós temos aqui nesse texto a história de um jovem muito rico, que teve diante dele a oportunidade de ser salvo, de tornar-se um amigo de Deus, de tornar-se um filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12 nos dizem: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esse homem, esse jovem, meus irmãos, ele chegou até a presença do Senhor Jesus com alguns problemas sérios, mas problemas esses que tinham solução. Quais eram os problemas desse homem que nós vamos compartilhar nessa noite, que pode ser também o seu problema? E já te adianto dizer, há solução para esses problemas. Amém. Aquele jovem chegou diante do Senhor Jesus e o problema que ele tinha seríssimo era:
ele estava morto em delitos e pecados, espiritualmente falando. Aqui no versículo 18, do capítulo 18, nos diz assim: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Esse homem chegou diante do Senhor Jesus e fez essa pergunta. Se ele fez essa pergunta é porque ele ainda não tinha a vida eterna. Ele demonstra um certo interesse em o que fazer para ganhar a vida eterna. Biblicamente falando, diante de Deus, aquele jovem chegou na presença do Senhor Jesus sem relacionamento nenhum com Deus, espiritualmente falando. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, por favor, vamos para aquele texto. Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2. Olha o que nos diz a palavra de Deus, Efésios 2, 1 e 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. É claro que nosso irmão Paulo, escrevendo a igreja de Éfeso, está falando aos crentes que foi isso que o Senhor fez. Ele deu vida àqueles que estavam mortos espiritualmente falando, no seu relacionamento com Deus. Foi a nossa situação também, meus irmãos. Nós que já temos a vida eterna. É a sua situação ainda, se você não crê em Jesus. A Bíblia diz que você está morto espiritualmente, mas Cristo quer te dar vida. Amém. E vai depender, é claro, da sua decisão. A oportunidade aquele homem teve de tornar-se muito feliz, verdadeiramente feliz, porque quem tem Jesus é feliz. Amém. Ontem à noite, hoje de manhã, e cantamos Vitória em Cristo. Foi ontem, não foi? Ontem à noite. Que bênção, irmãos. Vitória tem em Cristo, meu mestre divino, buscou-me, comprou-me com sangue remidor. Nós somos felizes. Felizes. Louvamos ao Senhor por isso, porque um dia alguém pregou para nós. Alguém se preocupou com a gente. E ouvimos o plano de salvação. Cada um teve o seu dia. Alguns foram no templo, no culto, outros foram em casa, outros foram na rua, outros foram no trabalho de repente. Olha, mas foram alcançados pelo mesmo Salvador. Aquele que é Ele mesmo, a vida eterna. Ele dá a vida eterna. O Senhor Jesus disse em João capítulo 6, verso 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele jovem estava querendo saber o que fazer para ter a vida eterna. Ele demonstra um interesse. Ele faz a pergunta ao Senhor Jesus e nós observamos, irmãos, que ele tinha uma certa urgência. Olha a mesma história agora no livro de Marcos, por favor. Marcos capítulo 10, o verso 17. Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 17. Vamos ler na sua voz. 10, 17, já. E pondo-se a caminho, correu para ele o jovem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele queria saber urgentemente dessa resposta. Ele estava desesperadamente precisando ser salvo. Aquele jovem, aquele homem muito rico, ainda não tinha a verdadeira alegria que só Jesus dá, porque ele não tinha a vida eterna. O segundo problema que nós encontramos na vida daquele jovem é que, além de estar morto em delitos e pecados, ele tinha um ídolo no seu coração. Observe agora, voltando por favor para o livro de Lucas, o capítulo 18, o verso 27. Lucas, volte por favor para lá. Lucas 18, verso 23, perdão, irmãos. 18, 23. Aquele jovem tinha um ídolo no seu coração. Olha o que diz o verso 23. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico.
O Senhor Jesus disse para aquele jovem, respondendo a sua pergunta, no versículo 20, o seguinte: quando ele fez a pergunta, o que faço para ter a vida eterna? Jesus disse no verso 20: sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Quando ele ouviu isso do Senhor Jesus, olha o que ele responde para o Senhor Jesus no verso 21. E disse ele: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Verso 22. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e reparte-os pelos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Quando o Senhor Jesus responde para ele, ele cita pelo menos uma parte dos mandamentos, e todos eles relacionados ao homem, irmãos. Ele diz: então estou tudo legal, está tudo ok, isso aí eu tenho feito. Só que o Senhor Jesus vai apertando, e chega então e toca na fonte do problema. E toca, sabe onde? No coração daquele jovem, daquele homem. E diz o seguinte: olha, ainda te falta uma coisa. O Senhor Jesus vai exatamente levando aquele jovem em reflexão para que ele pudesse entender de fato onde estava o problema. O Senhor Jesus toca na ferida e disse: ainda te falta uma coisa. E é claro, algo relacionado ao seu coração. E qual era, meus irmãos, o ídolo daquele rapaz? A sua riqueza, o dinheiro. Era um Deus na vida daquele jovem. Ele amava a riqueza e achava que amava a Deus. E é claro, quando ele disse: olha, estou todo legal, então estou todo em dia, eu falei: tá, não. E tem gente se achando boa o suficiente para ter a vida eterna. Não, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fumei, então eu vou ser salvo. Não, não é o suficiente para a salvação da alma, porque a Bíblia nos diz em Efésios 2, 8 e 9: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, essa salvação, para que ninguém se glorie. Por boas atitudes, por maiores e melhores que sejam suas atitudes, elas não vão te dar vida eterna. Somente Jesus Cristo. Porque depois do primeiro pecado, Adão e Eva, o pecado de Adão estendeu-se a toda a humanidade. Todos somos pecadores, todos precisando ser salvos. Salvação não é merecimento, ninguém é salvo porque é bom, não. Salvação é necessidade. Um certo dia o Senhor Jesus estava conversando com um homem chamado Nicodemos, e o Senhor Jesus disse assim para ele: olha, não te maravilhe de te ter dito, necessário vos é nascer de novo, senão você não vai ver e nem vai entrar no reino dos céus. É preciso reconhecer a condição realmente de pecador, de pecador, e dizer: olha, eu preciso, a minha alma precisa de Jesus, eu preciso ser salvo, eu preciso ser salva. Aquele jovem precisava ser salvo, estava diante da grande oportunidade da vida dele. E quando o Senhor Jesus mandou que ele se desfizesse dos seus bens, o texto nos diz, que a gente leu aqui no verso 23, mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Irmãos, o ídolo, a riqueza, no caso daquele jovem, daquele homem, o impedia de amar e confiar em Deus. Ele confiava nas suas riquezas. Por mais que ele dissesse que temia a Deus, que obedecia aos seus pais e tal, não é o suficiente. Há pessoas também que se dizem já temer a Deus, servir a Deus, mas nunca confessaram a Cristo como Salvador. Às vezes cantando, às vezes lendo Bíblia, mas não é o suficiente. Conhecem até da Bíblia, mas se não confessou Cristo como Salvador, não é salvo ainda. E o que sai é só da boca para fora. Eu me lembro de um pastor Samuel contando uma história, que certo, eu não sei se foi verdadeira ou foi só para ilustrar, mas é interessante a reflexão. Ele contou que um certo líder espiritual de um grupo muito grande, religioso,
estava muito mal do coração, estava para morrer, precisava de um transplante. E então, um dos líderes, que era menor do que o maior, do maioral, chegou para aquele mundaréu de fiéis que estavam ali preocupados com o seu líder maior, e disse: olha, o nosso líder está para morrer, ele está precisando de um transplante de coração. Eu queria saber quem é que está disposto a dar o seu coração para o nosso líder. Aí todo mundo: eu quero dar o meu coração, eu quero. Aí ele ficava e disse assim: olha, mas é só um, gente. Mas como todo mundo queria dar o coração, vamos fazer o seguinte, eu vou soprar daqui uma pluma, uma penazinha. Na cabeça de quem essa pena cair, esse vai ser o privilegiado que vai doar o seu coração para a gente dar para o homem que está lá para morrer nosso dia. Certo, povo, certo. E daqui ele soltou. Lá vai a peninha, irmão. Só que quando a pena vinha na cabeça de um, ele fazia. Ia no homem, resultado, o homem morreu, ninguém deu coração, coisa nenhuma. Da boca para fora, todo mundo diz o que quer, né? É fiel, todo mundo diz que é crente. Aí lembro das palavras do Senhor Jesus: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Precisa realmente encontrar-se com Jesus. Qual é o seu ídolo? No caso daquele jovem, o ídolo era a sua riqueza, que o impedia de confiar em Jesus. Ele confiava nas suas riquezas. O ídolo tornou-se uma barreira. Qual é a barreira que te impede até hoje de você tomar a sua decisão? Você está diante de uma oportunidade maravilhosa, amém, de receber a salvação da sua alma. Olha, é uma dívida que só Deus podia pagar. E quando nós recebemos a Cristo como Salvador, que alívio! Nós não somos mais, não estamos mais condenados. Nós tivemos a nossa conta paga, a nossa dívida paga. Irmãos, nós somos cidadãos dos céus. Que bênção! Nós vamos partir daqui para o Senhor. Às vezes a gente encontra alguns irmãos que ficam com medo de morrer. Claro que ninguém quer adiantar seu dia, né? A gente quer esperar se fosse todo mundo de vez era melhor. Às vezes, porque a gente fica pensando assim: puxa, eu vou deixar, oh meu Deus, deixar aqui minha mãe, meu pai. Claro que o dia que chegar vai ser uma bênção. Mas sabe, irmão, a gente não pode ter medo da morte, não. A morte dos crentes, a Bíblia diz, é preciosa aos olhos do Senhor. Deus veio como um bom, porque saiu daqui, foi para Ele. E é para Ele que nós vamos. Que bênção! Amém. Que maravilha! O céu é um lugar maravilhoso. Já dizia um cântico antigo: o céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e de gozo. Lá hei de ver o meu Salvador. O céu é um lugar maravilhoso. E é mesmo. Mas pastor, você já foi no céu? Não. Mas eu creio na palavra de Deus. E ela diz, e é verdade que ela diz. Porque é Deus falando, e Deus prometeu o céu àqueles que receberem a Cristo como Salvador. Mas muitos não fizeram, porque tem uma barreira, tem um ídolo. O seu coração está focado nele. O seu coração virou um trono para este ídolo e não consegue confiar em Cristo. O que o Senhor Jesus estava dizendo para aquele jovem era: olha, se desprenda desses ídolos e confie em mim. Ele disse para aquele jovem: segue-me, segue-me. Vamos ver o próximo versículo. Versículo de número 24. Ele diz, perdão, irmãos, 25. 24 mesmo, perdão, hoje eu estou. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mas volte um pouquinho para o versículo 22, era isso que eu estava procurando aqui. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falo uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-o entre os pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Tira esse ídolo do seu coração, se desprende disso aí e me aceita, me receba, confia em mim, siga-me.
porque até então ele não estava conseguindo fazer isso. Aquele jovem, aquele homem tinha diante dele a oportunidade que mudaria a sua vida. Ele tinha um problema, estava morto espiritualmente. Chegou diante de Jesus clamando por vida eterna. Como fazer para herdar a vida eterna? Cristo diz o que fazer. Ele se entristece com a resposta do Senhor Jesus, porque ele tinha um ídolo no seu coração que o impedia de conhecer a Jesus. E notem agora, terceiro problema, irmãos, na verdade, não resolveu a situação daquele homem, porque por mais que Jesus, por mais que a oportunidade estivesse ali cara a cara com ele, a decisão era dele. E olha, ele decidiu rejeitar a melhor oportunidade de conhecer a Jesus, de ter a vida eterna. O versículo 23, que já lemos, diz: mas ele, ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Volte para Marcos rapidinho, por favor. Essa mesma história, capítulo 10, verso 22. Vamos ler na sua voz. 10, 22. Marcos. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Irmãos, que tristeza! Muito rico, mas muito triste. Aquele jovem precisava da salvação, teve diante dele a oportunidade, mas ele rejeitou por causa do ídolo no seu coração. O homem muito rico saiu da presença do Senhor Jesus muito triste, muito pobre espiritualmente, morto ainda, em trevas, perdido. Ele não quis desprender-se do seu ídolo para confiar e seguir a Jesus. Por suas riquezas, obras, esforços, ele não seria salvo. E ninguém até hoje vai ser salvo pelos próprios esforços. Somente na pessoa de Jesus Cristo. Se ele seguisse a Jesus, ele teria a vida eterna. O Senhor Jesus, João 8,12, nos diz assim: falou-lhes por Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. Como é bom ter luz! Amém. E como é bom ser luz! A Bíblia diz que nós, salvos, somos a luz do mundo. Nós temos a responsabilidade, é claro, de brilhar nesse mundo que está em trevas. E você que talvez ainda precisa tomar essa decisão de receber Jesus no seu coração, de sair das trevas, e a Bíblia diz: para a maravilhosa luz do Senhor, não rejeite a oportunidade que o Senhor te dá. Nós não sabemos quando será o nosso último dia de vida, ninguém sabe. O pastor falava ontem, contando alguns casos, e falou do seu irmão que achou que teria tantos anos ainda pela frente, mas não teve. Estamos aqui hoje, nós não sabemos, a Bíblia já diz, nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Ontem já foi, não volta mais. O que temos é o agora. A oportunidade de ser salvo é agora. Jesus quer te salvar agora. E o que fazer? Romanos 10, 9 e 10 nos diz: a saber, se com a tua boca, você mesmo, confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E o verso 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso não é um talvez, é uma certeza. Se você confiar em Cristo, você vai ganhar a salvação eterna. É por isso que esta igreja está nesse lugar, para pregar a mensagem de salvação, porque Jesus te ama. E como Ele te ama, ao ponto de entregar a sua própria vida. Mas Ele deixa que você tome a decisão. Ele quer que você tome a sua decisão. A salvação do Senhor Deus. O Senhor Deus, Ele providenciou em Jesus Cristo. E Atos 4,12 nos diz que em nenhum outro nome, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só em Jesus. O próprio Senhor Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, nenhum
homem mais rico deste mundo, aqui um, nem o homem mais pobre desse mundo, não vai chegar a Jesus, a Deus, sem receber a Cristo como Salvador pessoal. Somente por Jesus é que você pode ser salvo. É preciso arrependimento dos pecados, é preciso abrir o coração e dizer: Senhor Jesus, salva minha alma, perdoa os meus pecados, eu quero ter a vida eterna, eu quero ter paz com Deus, eu quero ter a certeza do céu. Qual é a sua decisão? Se há alguém assim precisando tomar uma decisão nessa noite, qual é a sua decisão nessa noite, diante desta oportunidade que o Senhor está te dando? Você nunca sabe quando vai ser, nem eu, o nosso último dia. Curve a sua cabeça nesse instante. E o Senhor Jesus está aqui nesta noite, diante de nós, diante de você, e falando para você o seguinte: olha, segue-me, porque eu quero te dar a vida eterna. Se desprenda daquilo que te impede de confiar em mim. Confia em mim. Confie em Jesus. Você não vai se arrepender de receber Jesus como Salvador. Aquele rapaz fez a pergunta, teve a resposta, mas tomou a decisão de rejeitar a Jesus. E você, qual vai ser a sua decisão nessa noite? E te pergunto, da parte de Deus, alguém nessa noite gostaria de entregar a sua vida a Jesus para receber a salvação? Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus para eu ter vida eterna. Eu quero ser salvo. Eu quero ser salvo.